A gente sabe que hospitais são gerenciados como empresas, mas para quem atua nessa área é sempre bom ter habilidades específicas. Aqui na Unicesumar tem um curso voltado especialmente para essa área. E é sobre ele que eu converso agora com a Vanessa Gaspari, coordenadora do curso de gestão hospitalar. Tudo bem? Olá, tudo bem, Linda? Obrigada pelo convite. Boa tarde a A todos. gente que agradece. E é interessante até, nesse momento, a gente trazer o curso para discutir e falar um pouco sobre ele, porque a gente vem levantando muitas coisas ligadas à saúde, principalmente o envelhecimento da população, né, a necessidade de a gente dar um acolhimento a essas pessoas, a questão de doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde vem batendo muito em cima disso, esse aumento, que hoje a gente tem em torno de 38 milhões de pessoas e a gente, em 2030, pode chegar a 52 milhões. Então, imagine se a gente não tem uma gestão correta dentro dessa área de serviços de saúde, não só na questão de hospitais, mas em todos os serviços de saúde, o quanto a gente vai deixar a desejar para essa população, né? Com certeza. Eu falei agora há pouco dessa coisa de gerir o hospital, a parte administrativa, que seria uma coisa mais fria, mas é diferente porque se lida com um aspecto muito mais, vamos colocar assim, entre aspas, humano, né? Até a gente comenta muito com os alunos quando eles buscam informações sobre o curso. A gente fala assim, você vai ter um momento onde você vai ter que unir, alguns já são da área, né? Mas outros são distantes, mas a gente vai unir fundamentos e práticas administrativas dentro de um processo de qualidade, eficiência, segurança do paciente e humanização. Então, eu não posso deixar a questão da saúde de lado e, ao mesmo tempo, eu começo a aprender que coordenar tudo muito bem organizado dentro desse hospital, dentro desse processo que vai desde compras, né, organizar desperdício, enfim, ele tem sim que ter um fundamento mais teórico num processo administrativo, na questão de organização, de planilha, porque às vezes o aluno da área da saúde fala assim, eu odeio planilha, mas você vai ter que usar planilha, você vai ter que fazer, comparar preços, fazer orçamentos. Para você ter uma ideia, alguns números assim que são interessantes até a gente comentar. São gastos milhões em unidades de saúde para medicamentos e equipamentos. 20% mais ou menos do custo de um hospital gira em torno disso. Mas se houver um desperdício em relação a isso, 20% a 40% desse valor entra no que a gente pode colocar lá como desperdício, né? Que não houve um controle e o que poderia ser revertido e investido positivamente, né? Com certeza. E tem um outro fator mega importante, que é também o cuidado ao lidar com saúde, por exemplo, para que tenha a higienização correta, para que não se corra risco de infecção e uma série de coisas nessa área, né? Quando a gente fala em gestão em empresas, a gente pensa no âmbito mais dentro de um escritório, né, cuidando de detalhes únicos, exclusivamente financeiros, mas lidando com papel, com número, enfim. Ali você vai lidar com um aspecto bem amplo, então eu vou me preocupar desde a recepção, qual o formato, como foi atendido aquele indivíduo. Isso vai refletir no impacto que ele tem sobre o local. Quem o acompanhou, então, se a gente levar isso um pouco para o âmbito no hospital privado, né, quem o acompanhou pode falar muito bem daquele local ou não. Então, isso já entra na tua marca, entra no seu posicionamento diante do mercado e pode ser que algumas pessoas não aceitem voltar ou ser atendidas ali, como qualquer outra empresa. Mas eu vou controlar estoque, isso é muito importante, a gente tem que ter esse olhar do que é comprado ou não, prazos de validade, concorrência, obviamente você vai ter que fazer vários orçamentos, porque em determinados momentos até um produto que você está extremamente acostumado a comprar, num outro momento vai subir absurdamente, e se você não estiver atento a isso, é um déficit para você. Lavanderia é algo que tem uma demanda enorme dentro de um hospital. Então, imagine se você não tem um olhar para isso. É um detalhe que, de repente, você fala assim, eu tenho um fornecedor que ele me cobra 50 centavos a peça. Um outro fornecedor, 70 centavos. Mas isso parece pouco, só que no momento que você coloca num hospital que gira em torno de 3 mil pessoas a cada 15 dias, isso falando de uma estrutura média, esse valor é muito grande, né? E a gente está falando do risco também de contaminação, a gente tem que estar de olho em tudo, ou seja, é um olhar muito mais amplo, né? A gente tem algo que nos respalda, obviamente, assim, pensando na vigilância sanitária, pensando no treinamento e capacidade técnica de todos os profissionais que estão dentro de um serviço médico, hospitalar, enfim, ele já vem com algo que ele aprendeu na faculdade, né? É inerente à profissão dele. Cuidados com o uso de luva, higienização, descarte, a questão dos resíduos hospitalares, então tem toda uma destinação correta. Que agora, inclusive, é obrigação do hospital cuidar disso, né? Com certeza. Então, assim, isso, às vezes eu falo, né? É como a história do cinto de segurança. Quando não vinha uma multa, todo mundo teve uma dificuldade em utilizar. Depois que veio... Então, tem algumas coisas que vêm para nos ajudar, né? No momento de você
se organizar é mais complicado, mas isso depois facilita muito a vida de todos que estão ali dentro desse contexto. A educação continuada é algo que tem que ter em qualquer empresa de saúde, um hospital principalmente. Então, é muito comum, assim como a gente tem as semanas de prevenção a acidentes dentro das empresas, a gente tem a educação continuada dentro de um hospital. E são temas que são recorrentes. Então, assim, o higienizar das mãos. Novamente vai ter, o ano passado a gente já teve, mas o perigo é disso, quando você entra no automático. Então, você vai lavar a mão sempre na correria, nesse dia a dia, com o paciente, com gente falando do seu lado, com coisas que você tem que anotar. E, às vezes, pode ser que você acabe passando alguma etapa, né? E os estudos mostram que o controle de toda essa questão de infecções hospitalares é muito importante para a segurança do paciente, que a gente evitaria muitos e muitos mortes que acabam acontecendo, e até mesmo a dificuldade de você receber um paciente sem ter uma noção do que ele tinha em outro hospital, como ele foi tratado. Então, padronizando, o importante é isso, a gente padronizar processos, a gente padronizar avaliações recorrentes para você saber se realmente aquilo que você, no início, treinou, ele continua sendo feito efetivamente, né? A gente tem a Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, que dá uma base sobre isso. Você, como hospital, você vai e contrata uma empresa terceirizada para vir te dar um primeiro olhar. Faz uma avaliação da sua instituição e vai falar assim, o que você precisa fazer? Aí ele vai te dar todas as diretrizes, você vai seguir tudo isso. A partir daí, você chama a empresa que vai fazer a acreditação e ela vai te dar um selo de qualidade. Você pode ir melhorando esse selo cada vez mais e isso te dá um destaque também na sociedade e muda totalmente o padrão de quem trabalha com você. Com certeza. Agora, para abraçar tudo isso, esse bom atendimento, essa qualidade, a formação é essencial, né? E o curso oferece isso. Como eu falei, a gente tem educação continuada, né, nos serviços hospitalares, mas hoje os serviços de saúde eles representam em torno de 9% do nosso PIB, no nosso país. Então, a gente tem, em média, de 300 mil serviços hospitalares, onde 7 mil deles são hospitais. Então, a gente tem uma demanda muito grande para profissionalizar esses profissionais. E a competitividade no mercado vem aumentando cada vez mais, porque com a facilidade de a gente receber as informações, então, assim, com a internet, então, uma notícia falando mal do meu hospital chega até você rapidamente. Com certeza. Então, eu tenho que me capacitar, eu tenho que capacitar a equipe. Então, hoje, as pessoas buscam essa maior capacitação dentro da área da gestão, levando todo esse conhecimento para melhorar custo, padronizar processos, planejar, organizar, melhorar toda a eficiência que você vai levar para o seu paciente, mas também melhorar para quem trabalha com você. Então, ela não é só para quem quer assumir um cargo administrativo numa diretoria. Se eu trabalho numa farmácia, é super interessante um curso como esse mostrar para você todo o processo que você pode fazer no seu setor de administração, de controle de estoque, diminuir custos e até mesmo treinar médicos ou enfermeiras de como fazer isso de uma maneira mais eficiente. Exatamente. Bom, quem quiser informações pode entrar em contato contigo aqui na Unicesumar em Maringá? Isso, todos os polos EAD oferecem o curso de gestão hospitalar, aqui em Maringá também. Podem entrar em contato com o polo, que com certeza os meninos vão dar todas as informações possíveis. Legal. Muito obrigada pela participação Eu que agradeço. aqui com a gente. Até mais.